noite! Estamos no ar com mais um programa Direito e Debate, direto da nossa TV comunitária aqui de Joinville, TV Babitonga, Canal 9 de Joinville. Hoje, para falar da questão que vem assolando Joinville com todas essas chuvas, que ficou muito aparente que os buracos que estão lá sendo mexidos e remexidos e mais uma vez mexidos, não estão dando resultado. Foi instaurada uma CPI, que é a conhecida CPI do esgoto, e que esta CPI já foi arquivada. Então hoje eu trouxe aqui, para esclarecer todas essas questões, o relator da CPI, vereador James Schroeder. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder esclarecer aqui aos telespectadores, né, da nossa TV Babitonga a respeito dessa questão da CPI dos esgotos na cidade. James, a primeira questão, então, qual era o objetivo da CPI do esgoto? Quando a CPI foi proposta por alguns vereadores na Câmara de Vereadores de Joinville, ela tinha um objeto bem específico, que era a verificação de possíveis irregularidades na pavimentação total de algumas ruas na cidade após terem recebido implantada a rede de esgotos. Então, esse era o objeto inicial da CPI dos esgotos, como convencionaram chamá-la. Sim, é que até no primeiro momento era CPI dos buracos, se tornou CPI do esgoto e, como a gente até estava conversando, na verdade virou a CPI da pavimentação, que era para verificar a irregularidade na pavimentação de 23 ruas. Isto que era tão somente o contrato para fazer o remendo, da onde foi feito o serviço, e na verdade foi feito a pavimentação completa. De fato, a origem disso tudo se deu quando alguns cidadãos, né, reclamavam na Câmara de Vereadores que a rua do lado tinha sido pavimentada por completo e a deles tinha sido feito um remendo muito mal feito, né, que em grande parte aí já se abria, já se transformava novamente em buracos, efetivamente. Por isso, na época, foi, né, se proposto a CPI do buraco. A CPI do buraco. Né, e depois, mais tarde, começaram então a aparecer essas dúvidas. Por que a minha rua não foi? Por que a rua do meu vizinho foi? Né? Qual é a diferença entre a minha e a do vizinho? E isso tudo começou a bater lá na Câmara de Vereadores. Então, alguns vereadores propuseram essa CPI para investigar essa questão especificamente dos esgotos, aliás, perdão, das pavimentações. Mas lembrando que originalmente, né, a ideia era avaliar toda essa questão da buraqueira que havia na cidade e, num primeiro momento, recebeu um parecer negativo da própria assessoria jurídica da Câmara. Mais tarde, ela foi proposta novamente, focando um pouco mais o objeto da investigação da CPI e deu-se, então, essa CPI das irregularidades na pavimentação. Só que agora essa CPI do esgoto foi arquivada. Por uma questão até legal, né? Ela tem um prazo, a CPI, para transcorrer, para ter a sua conclusão, e como ultrapassou esse prazo, então ela foi arquivada. Exato. É uma questão regimental, nós não podemos sobrepujar isso, né? A CPI tem que ter um objeto determinado e um prazo determinado, porque senão ficam essas histórias rolando aí meses e meses, tanto aqui quanto eventualmente na esfera federal. Então o prazo precisa ser delimitado. O interessante é que as pessoas só foram se ater ao prazo após lido o nosso relatório final, né? Como relator da CPI, efetivamente eu entreguei o relatório, fiz a leitura das conclusões do relatório em reunião de CPI da comissão, e a comissão, na semana seguinte, iria deliberar sobre o relatório, inclusive com alguns vereadores, membros da comissão, querendo sugerir acréscimos, maior detalhamento, enfim, acrescer ao relatório. Mas aí começaram a fazer contas de data e então restou outra alternativa ao presidente da Câmara de Vereadores que não fosse o arquivamento por ter extrapolado o prazo regimental. Correto. E, vereador James, essa questão porque ela tomou proporções maiores,
A questão da pavimentação irregular, ela foi extrapolada, até pelos problemas que a gente vem tendo na nossa cidade com essas chuvas, que a gente vê que o serviço que está ali embaixo dessa pavimentação não está sendo bem feito. Então tudo isso está vindo à tona, junto com a água, né, que está aí jorrando, tem muita coisa vindo à tona. Agora, na Câmara de Vereadores, foi arquivada a CPI. Morreu o assunto? Não, em hipótese alguma. É importante que quem esteja nos ouvindo saiba que nós vamos cumprir o nosso papel constitucional de fiscalizadores do Executivo. Todas as conclusões tiradas por nós ao longo, né, das oitivas das empreiteiras, dos ex-diretores, dos atuais diretores, as diligências que fizemos de campo, a coleta de informações através de mais de 25 mil páginas de contratos, empenhos, diários de obra, enfim, projetos. Isso tudo foi feito de maneira regular, dentro de um prazo regimental, e nós efetivamente tiramos algumas conclusões que vão sim ser encaminhadas adiante, não mais pela comissão parlamentar de inquérito, mas por mim e por eventualmente algum vereador que queira exercer esse papel. Mas como relator e tendo eu me debruçado sobre esse assunto durante alguns meses para realmente buscar a fundamentação do meu relatório, vou fazer o que eu propus no relatório. Vou encaminhar aos órgãos de direito aquelas conclusões que nós tiramos. Algumas são orientativas em relação à própria continuidade destas obras, né? Nós vamos passar, no caso, uma série de orientações ao Executivo para que ele melhore o termo de referência do contrato, para que ele cuide um pouco mais da fiscalização, que foi notório que a fiscalização foi insuficiente durante as obras. Caso tivesse ocorrido a fiscalização de maneira adequada, penso que muitos dos problemas que a população relata, de buracos, né, da própria rede que não funciona, da adição de água de chuva na rede de esgoto, que por óbvio não comporta esse tipo desse volume, todas essas questões teriam sido amenizadas por uma fiscalização mais eficiente. Na questão do termo de referência, por exemplo, algumas coisas são preocupantes. A omissão da necessidade de acervo técnico, ou seja, as empresas que ganharam não precisavam comprovar experiência prévia nesse tipo de obra. Veja só. Interessante, né? Dá no que dá. Eu poderia, então, lá fazer essa obra, vereador? Eventualmente sim, era só uma questão de preço. Se o teu preço fosse mais em conta... Ter o material correto? Não precisava ter experiência prévia nesse tipo de obra. Né? Uma coisa que os próprios engenheiros da Companhia Águas de Joinville acham arriscado e, né, como eu disse, deve ter impactado no resultado que a gente vê aí. E, por fim, né, encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, aqueles indícios, de fato, de irregularidade que nós acabamos encontrando na execução da pavimentação total de algumas ruas. Né? Isso também é uma questão que nos preocupa do ponto de vista da discricionariedade, ou seja, por que 23 ruas foram pavimentadas, por que as outras, todas as ruas, a grande maioria delas, né, às vezes até em piores situações, pós-obra, não foram. Apenas é feito o remendo aqui de onde o serviço foi realizado. Era o que havia sido licitado. Havia lá nos contratos uma previsão de metros quadrados de asfalto para serem usados, né, para remendar as ruas depois da obra. E esse item foi usado pelos administradores anteriores da Companhia Águas de Joinville para fazer a pavimentação completa de algumas ruas, em tese a pedido da CEINFRA. Mas olha que a CEINFRA é quem de fato tem que pavimentar a rua. Então, o que nós apontamos ali é um desvio de finalidade. Os recursos da Companhia Águas de Joinville são para a execução da rede de água, distribuição de água e coleta de esgotos da cidade, coleta e tratamento de esgotos. Não para pavimentação. Não para pavimentação. Foram 4 milhões de reais a mais no contrato dessas empresas para que elas fizessem esta pavimentação. Correto. Então, é um recurso que foi desviado da sua finalidade. Ok. Vereador, vamos para um rápido intervalo e depois continuamos com esse assunto da CPI do esgoto, que por enquanto foi para o buraco, mas o vereador aqui vai nos explicar o trabalho que ele continua desenvolvendo.
Já voltamos. Voltamos então com o assunto CPI do esgoto, com o relator, vereador James Schroeder. CPI essa que já foi arquivada. Vereador, como nós estávamos falando aqui, deu para perceber que indícios de irregularidades foram constatados ao longo do trabalho, que gerou até então 25 mil páginas. Exato. Esses indícios agora, o vereador, de maneira solitária, até onde eu vejo, né, pelo que eu vejo, a Câmara, seus demais componentes não estão seguindo esse trabalho de fiscalização, desse estudo que foi tão importante e que todos nós da população, porque como nós sabemos, os vereadores, eles estão ali para nos representar, para representar os cidadãos. Então, se é algo que está visível, como nós mesmos falamos, a olhos nus, dá para ver que tem problema, o vereador não pode simplesmente lavar as mãos e dizer o prazo regimental acabou, agora a gente não pode mais fazer nada. Né? Tem que dar continuidade, que é onde o vereador está dando essa continuidade, que até onde eu sei está prestando informações ao Ministério Público, já foi prestado, vai prestar informações ao Tribunal de Contas. Como que está sendo agora esse trabalho? Muito bem, essa questão de prazo, ela é importante dizer, o prazo para mim é o prazo do meu mandato. Eu não tenho como agora simplesmente fazer de conta que a gente não viu e não leu todo esse material a respeito dessas obras importantíssimas, diga-se de passagem. A questão aqui não é barrar a obra, muito pelo contrário, nós queremos que elas continuem, mas certeza. Com parâmetros diferentes que atendam às expectativas da população, as expectativas inclusive da Companhia Águas de Joinville, que tem a obrigação, a missão, o compromisso inclusive de ampliar a nossa rede de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Nós temos índices, me perdoem nossos irmãos do Nordeste, mas nós temos índices nordestinos de saneamento aqui em Joinville. Então, aumentar essa cobertura é importantíssimo para a questão da saúde, do meio ambiente, enfim. Nós queremos que isso resulte, essa CPI resulte em obras melhores, obras mais bem feitas, economia de recursos para que mais obras possam ser feitas com o mesmo recurso. O nosso papel vai continuar ao longo do mandato, acompanhando essas obras. Propusemos na CPI também que a própria Câmara de Vereadores como um todo, através da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, faça o acompanhamento dessas obras que vão acontecer daqui para frente. Mas quanto à utilização, como eu disse, de recursos do saneamento para obras de pavimentação, nós buscamos ao Ministério Público, relatamos aquilo que encontramos ao Ministério Público, estamos preparando agora um material a ser entregue com foco objetivamente naquilo que entendemos tenha sido uma irregularidade, e vamos protocolar isso lá no Ministério Público e vamos também fazer uma conversa com o Tribunal de Contas do Estado, que são os órgãos de fiscalização também dessa aplicação dos recursos. Nosso papel como vereador não é de apontar em detalhes essas chamadas assim, irregularidades, mas queremos que esses órgãos analisem as conclusões que nós chegamos e, se no entendimento deles as nossas suspeitas se confirmarem, que recomendem então a devida punição, seja ajuizando uma ação via Ministério Público ou recomendando uma revisão dessas contas da Companhia Águas de Joinville através do Tribunal de Contas do Estado. Até, vereador, a questão que ficou bem clara das empreiteiras, que até eu fiz uma brincadeira que até eu poderia estar prestando o serviço ali, que não foi feito, não foram empresas que já tinham prévia experiência no trabalho em si. Nós não estamos aqui criticando as empreiteiras, que fique bem claro isso. Podem ser empreiteiras competentes, não estou aqui nem sei
todas que estavam prestando serviço. Mas o serviço em si que foi prestado, ficou claro que não foi realizado de maneira satisfatória. A população interessa que a obra seja feita bem feita, rapidamente, né, e que a rua fique como ela estava, ou melhor do que ela estava antes das obras. Né? E, lamentavelmente, não é isso que a gente vê. São obras intermináveis, onde as ruas nunca mais voltam a ser o que eram, né? E ainda causando problemas, né? De esgoto que volta, de esgoto que vaza para a própria rua. Né? A gente viu lá no Comasa do Boa Vista um chafariz saindo da tampa de inspeção de esgoto. Sinal de que ali estava entrando água da chuva. Era um dia de chuva, a água da chuva, né, num cano de pouco diâmetro, causa pressão e sobe tudo. Ou esgoto escorrendo pela rua quando o sol já voltou. Quer dizer, a qualidade não se refletiu apenas na recuperação do pavimento. Essa baixa qualidade, ela também está abaixo da rua, onde os olhos não veem, mas a água não mente. À medida em que começarem a colocar em operação, os problemas vão aparecer. E isso, agora o que está feito, está feito. Os problemas vão ter que ser corrigidos, sim, existe uma previsão contratual em relação a isso. Mas fica duas preocupações. A primeira é de que as empresas não venham a fazer a manutenção ou consertar os problemas. Nós tivemos um histórico muito ruim lá no Jardim Paraíso, de obra abandonada. Mas então vamos fazer o seguinte, vereador. Vamos passar esses detalhes no nosso último bloco. Okay. Vamos dar uma breve paradinha. Já voltamos. Voltamos então para o nosso último bloco e aqui, vereador, continuando o assunto ali das questões pontuais ali do Jardim Paraíso que o vereador vinha colocando, o que está ocorrendo de fato lá hoje? Então, o Jardim Paraíso, foi um bairro que recebeu uma rede de coleta e tratamento de esgoto, tem lá uma estação de tratamento de esgoto inacabada, tá? Num período anterior a Águas de Joinville. Esse contrato não foi da Águas de Joinville, foi feito no passado através da CEPLAN, né, Secretaria de Planejamento da Prefeitura, e lá nós tivemos um exemplo muito ruim daquilo que nos preocupa. A empresa não apenas não terminou a obra, não concluiu a obra lá da estação de tratamento, como simplesmente abandonou ela. Né? Foi embora, não faz mais nada, não dá manutenção. A Companhia Águas de Joinville acabou de assumir para si o ônus de terminar essa obra. Então, o que nos preocupa é que essas empresas, né, as daqui nem é a minha preocupação principal. Tivemos algumas empresas que são joinvilenses aqui, né, que estão aí, bater na porta, jogar uma pedrinha na janela, como a gente costuma dizer, mas elas vão acabar fazendo. Me preocupa as que vêm de fora, né, que não tem escritório aqui, que não tem contato aqui, elas deixam como está e a prefeitura que se vire, né, a Companhia Águas de Joinville que se vire para arrumar os problemas que ficaram enterrados aqui literalmente. Então, nos preocupamos com isso e queremos que as próximas contratações, o presidente da Companhia Águas de Joinville acabou de dizer que vai investir, a Companhia Águas de Joinville vai investir mais 500 milhões nos próximos anos em saneamento. São somas vultuosas de dinheiro que precisam ser bem gastos, precisam ser bem aplicadas. Né? Até porque, não vereador, serviços a gente até vê que vem sendo feitos. A gente vê aí as equipes constantemente. Agora, para onde que está indo esse dinheiro? Porque esse dinheiro não está sendo bem aplicado. E é aí que eu digo, e por isso até que nós trouxemos aqui o vereador James, que foi relator da CPI do esgoto, tá? Porque os vereadores, eles estão ali para fiscalizar. Eles têm obrigação de verificar o que está sendo feito na nossa cidade. Nós, cidadãos, temos o dever de cobrar. E para isso que eu estou aqui trazendo no programa, porque isso daí já passou do limite, do qualquer coisa do tolerável, né? Há muito tempo.
Eu não sou a única, tenho certeza, a ver constantemente esses serviços mal feitos, muito mal feitos, e que hoje a gente entende por quê. Foram contratadas empresas, ao Deus dará, apenas por um custo, quem levasse um custo menor, pronto, era aprovado. Foi pago, muitas abandonaram o posto e o problema continua. Então agora a Águas de Joinville vir aí dizer... Por um lado, ok, ficamos aliviados, vai ter um investimento aí bem vultuoso, mas de nada adianta o investimento novamente ser feito errado. Exato. Como está sendo feito até hoje. E eu vejo assim, a prefeitura... Eu não vejo a prefeitura em momento algum assumir esses erros. É muito fácil pegar e dizer, são as empreiteiras que estão fazendo serviço, é Águas de Joinville. Todo mundo lava as mãos nessas horas. E eu acho que não é por aí. Acho não. Não pode ser por aí. Está na hora de todos verem os seus erros, assim até na questão de pavimentação. A gente vê essas ruas pavimentadas, é muito fácil dizer que está pavimentando não sei quantas ruas, no entanto a qualidade é péssima. Quanto tempo vai durar essa obra A gente de vê, aí chove, verte água pelo asfalto, vem barro, verte barro que fica represado. Então, desculpe, mas nós não estamos aqui para passar uma maquiagem bonitinha e depois, todo mundo lava a mão e diz assim, eu disse que ia asfaltar tanto, eu asfaltei. Então, acho que os vereadores, a Câmara de Vereadores está aí para isso. E por isso, assim, hoje aqui o vereador, e eu cobro pessoalmente aqui, e cobro de todos, eu espero que todos assumam essa fiscalização, porque isso daí está absurdo já, essa questão desses trabalhos na cidade de Joinville, que são muito mal executados. Precisam imediatamente de uma fiscalização, de uma contraprestação para a população, e a Câmara de Vereadores precisa fazer o seu trabalho. Para isso que nós votamos em vocês. Verdade. Mas para isso também a gente precisa estar muito próximo do cidadão. Eu hoje mesmo estive fazendo uma visita no bairro Boa Vista. Uma determinada rua recebeu uma rede nova de drenagem em novembro do ano passado. Ocorre que nós estamos no mês de março e até o momento esta rua não tem boca de lobo. A tubulação que colocaram lá, perfeita, dobraram a capacidade de drenagem da rua, em tese. Mas se não tiver a boca de lobo para a água entrar dentro da tubulação, como é que faz? Então, nos preocupa esse tipo de situação, obras que começam e não terminam, são feitas pela metade ou mal feitas, que exigem depois um enorme retrabalho. Claro. Então, esse tipo de coisa nos atrasa no desenvolvimento, nos atrasa na prestação de serviços que o cidadão paga para receber através dos impostos, que não são poucos, todos sabem aqui. Bom, gente, o nosso tempo terminou, tinha mais para falar, porque é um assunto que instiga, mexe com o nosso emocional, mexe com a ira, porque até boca de lobo, até onde eu entendo, é para escoar água. Aqui em Joinville a gente vê saindo água da boca de lobo, Mas fazer o quê? Em outra oportunidade a gente traz novamente aqui, vamos estar sempre cobrando da Câmara dos Vereadores, não só do vereador James, nesse caso que foi o relator da CPI do esgoto, que a CPI foi para o buraco, eu espero que a fiscalização continue, que o trabalho continue. Se depender de mim, irá, com certeza. Então, muito obrigada, estamos abertos aqui, o programa Direito e Debate, para qualquer outro assunto, e eu espero sempre do vereador e de todos aqueles que estão lá me representando e a todos os cidadãos de Joinville e população que façam o seu trabalho como a Constituição Federal assim determina. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, sempre que é possível, e convidado estarei aqui para prestar esses esclarecimentos, prestar contas também à população, daquilo que nós tivemos da população justamente o mandato concedido. O nosso mandato é da população, nosso patrão é o munícipe, direito do cidadão saber o que fazemos e cobrar efetividade no nosso trabalho. Estamos aqui à disposição. Perfeito. Então, muito obrigada a todos, uma ótima noite e até o próximo programa. Tchau!